Sobre essa decisão da Assembleia Geral da ONU, eu converso agora com a Fernanda Manhota, coordenadora do curso de Relações Internacionais da FAAP, que faz a gentileza de nos atender e adequou toda a agenda para estar aqui. Fernanda, boa noite, muito bem-vinda. Me ouve bem? Ouço bem, Mona, muito boa noite, um prazer estar contigo, com a sua audiência. Aliás, no Dia do Jornalista, parabéns por Obrigada. essa efeméride também e, claro, vamos falar sobre esse assunto do dia. Sem dúvida. Muito obrigada, querida, pelo parabéns e pela deferência de sempre. Bom, essa decisão aí da Assembleia, né, ela de fato pode desencorajar outras violações? Pode ter esse impacto, essa suspensão ou não, Fernanda? Olha, Mona, é um sinal forte de ressalva, restrição em relação à prática de violência no sistema internacional. Então, tem sim um peso simbólico relevante, mas me parece que nesse momento, dois efeitos colaterais talvez mereçam algum destaque. Em primeiro lugar, é o efeito colateral sobre a própria guerra da Ucrânia em si, porque na medida em que a Rússia vai ficando mais e mais isolada, vai perdendo espaço de diálogo, inclusive dentro das organizações, a tendência é que a própria negociação ela encontre algumas barreiras para avançar. A gente tem acompanhado a negociação muito atravancada e esses novos movimentos talvez cerceiem um pouco mais a disposição dos russos em dialogar com os ucranianos. Então, há uma preocupação em relação a esse possível efeito colateral. E também, de acordo, inclusive, com o voto do Brasil, uma outra preocupação que tem surgido muito fortemente é sobre como isso vai impactar o sistema multilateral, a ONU, os organismos da ONU no longo prazo. Porque boa parte dos países hoje que votaram contra ou que se abstiveram, eles se apegaram a principais dois motivos. O primeiro deles é a preocupação com a politização da ONU, a utilização da ONU como palco de realização do interesse de certos países em detrimento de outros. E também a segunda preocupação associada a essa primeira tem a ver com o receio de que a ONU estivesse sendo de alguma forma precipitada, ou seja, condenando antes da investigação que ela própria já instaurou. Isso já aconteceu, Mona, ao longo da história e foram as razões que inclusive levaram a outras instituições se extinguirem em outros momentos. Então, é possível que o efeito simbólico surta uma espécie de orientação pedagógica? Mas ao mesmo tempo não se pode desprezar os efeitos colaterais que também podem ser causados com essa decisão. Sim, o fato do Brasil ter ali pontuado a sua abstenção, né? Isso pode ter a ver com o fato do Brasil ser integrante do BRICS? Pode sim, Mona. Inclusive, eu tenho hoje explorado um pouco essa história das abstenções e eu basicamente disse que existem três diferentes motivos que levaram países à abstenção. Às vezes mais de um, em alguns casos, mas em geral três. Ou por uma questão de sobrevivência, ou por uma questão de conveniência, ou por uma questão de resistência. Sobrevivência tem a ver com o fato de que há países tão fracos no sistema, tão dependentes das potências, que eles não têm outra saída senão para continuar existindo, se associar ou pelo menos passar batido numa votação importante como essa. Conveniência, porque tem muita gente que votou contra ou se absteve com medo de que um dia, eventualmente, possa ser alvo de denúncias nesse mesmo conselho. E aí, o que você pergunta dos BRICS bate no terceiro ponto, da resistência. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e mesmo países fora dos BRICS, como é o caso do México, não são exatamente contestadores do sistema internacional, anti-Estados Unidos e Europa, mas já há alguns anos têm se associado e buscado coordenação de políticas para reclamar a reforma das instituições internacionais, para reclamar as regras do jogo que o Ocidente determina. Então, me parece que, nesse caso, não é apenas sobre a Rússia e a Ucrânia, é uma forma de protestar contra um sistema que, de alguma maneira, eles acreditam não atender aos seus interesses. Mona. Por isso que eu adoro falar com você. É direto, reto e a gente entende absolutamente tudo. Fernanda Manhota, muito obrigada. Boa noite, minha querida. Até uma próxima. Eu que te agradeço. Sempre um prazer estar contigo. Uma alegria. Boa noite a todos que nos assistem. Obrigada.